Fala aí, aluno redator! Eu me chamo Aguinaldo, sou professor de Física e hoje a gente vai falar sobre as características fisiológicas do som: altura, intensidade e timbre. Então trata de pegar o teu material para fazer as anotações. Fica aí que depois da vinheta, tamo junto! Então a primeira característica fisiológica do som que nós iremos falar é sobre a altura. E logo de cara eu já vou te falar algo que vai te deixar chocado. Altura não é volume. Pois é um erro muito comum do nosso cotidiano confundir altura e volume. Na verdade já está expresso na maneira como a gente fala, já sai no automático. A altura está relacionado com um som ser grave ou então agudo. Se eu digo que um som é alto, eu estou dizendo que ele é agudo. Se eu digo que um som é baixo, eu estou dizendo que ele é grave. E esse detalhe está expresso na frequência da onda. Então, construindo a ideia, é a seguinte: um som de alta frequência é um som agudo, um som de baixa frequência é um som grave. Então presta atenção, vamos construir esse raciocínio com calma. A altura é a característica fisiológica do som que me diz se ele é agudo ou grave. Se esse som é agudo, ele é considerado alto, consequentemente, alta frequência. Se o som é grave, ele é considerado baixo, consequentemente, baixa frequência. Nesse raciocínio, a gente pode facilmente perceber que as mulheres geralmente falam com uma frequência maior que a dos homens, porque elas falam com uma voz mais aguda. Então podemos dizer que as mulheres falam mais alto que os homens. Então, para manter uma relação com a primeira característica, vamos logo falar da segunda, que é intensidade sonora. E de cara eu vou te dizer logo o seguinte: intensidade sonora é volume. Intensidade sonora, então, tem a ver com um som forte ou um som fraco. Se eu digo que o som é forte, é um som de alta intensidade. Se eu digo que o som é fraco, é um som de baixa intensidade. Porque olha só, se eu começo a falar contigo assim, você pode estar pensando agora que eu estou falando baixo. Mas na verdade eu vi que baixo é um som grave, um som de baixa frequência. O que eu estou fazendo agora é falando fraco, com baixa intensidade. Entendeu a sacada? Consequentemente, se eu começo a falar contigo nesse tom aqui, eu estou falando forte, com alta intensidade. Eu não estou falando alto, porque alto é um som agudo. Então é aí que está a confusão, que o aluno começa a se embaralhar todinho e confunde todos os termos aqui, beleza? A gente viu, altura tem a ver com agudo e grave. Intensidade é um som forte e um som fraco. Então, quando alguém te pede para falar mais alto, na verdade é um equívoco, porque a pessoa não quer que você fale mais alto, porque mais alto significa mais agudo. O que a pessoa quer é que você fale mais forte. Então, ao invés de dizer fala mais alto, fala mais baixo, começa a falar fala mais forte, fala mais fraco, porque esse é o certo. Tranquilo? Valendo ressaltar que essa característica da onda ser forte ou fraca está expressa na amplitude da onda. Então, quando você aumenta o volume da televisão, você está aumentando a intensidade sonora e está aumentando também a amplitude da onda. Baixando o volume, você baixa a intensidade sonora, diminuindo a amplitude da onda. Então, grava isso aí. A altura, que a gente viu lá, tem a ver com a frequência. A amplitude está relacionada com intensidade. Tranquilo? Anota isso aí, cara, que isso é importante. Então, terceira e última característica fisiológica do som é o timbre. E antes de entrar em detalhes, eu quero te propor um desafio. Eu quero que você adivinhe qual instrumento musical que está tocando nesse momento. Se você ouviu esse som e pensou num violino, a resposta está certa. Você, mesmo sem ver o instrumento, conseguiu identificar qual instrumento é que estava emitindo esse som. Agora, um segundo instrumento. E aí, qual instrumento está emitindo esse som? Se você ouviu esse som e pensou em um violão, então novamente você acertou, mesmo sem ver o instrumento musical tocando. E a característica que te permite saber que instrumento está tocando mesmo sem ver é o timbre. E o timbre é uma característica que está expressa na forma da onda. Cada instrumento emite uma onda com formato diferente. Cada pessoa fala emitindo uma onda com um formato característico, que caracteriza o timbre dela.
Então, por mais que você tenha dois instrumentos emitindo a mesma nota, ou seja, tocando na mesma frequência, você ainda consegue perceber quem é quem, porque, como eu disse, cada instrumento emite uma onda com um formato específico, que caracteriza o seu timbre, que faz a gente identificar que instrumento exatamente está tocando. Então, relembrando, a altura tem a ver com a frequência, a intensidade tem a ver com a amplitude e o timbre tem a ver com o formato da onda. Se liga aí nessa questãozinha, dá pra gente resolver jogo rápido, tranquila, olha só. Diz o seguinte: o processo de envelhecimento do ser humano provoca diversas modificações no organismo. No aparelho auditivo, algumas células não se renovam e vão ficando cada vez mais danificadas, tornando difícil ouvir sons agudos. Olha aí, grava aí. Fica difícil ouvir sons agudos quando a gente vai ficando mais velho. E a pergunta é: com base nessas informações, nesse estágio da vida, o ser humano percebe melhor os sons de... E aí, qual a alternativa? A, B, C, D ou E? Vamos pensar o seguinte: fica mais difícil ouvir os sons agudos quando a gente vai ficando mais velho. Sons agudos são sons de alta frequência. Por outro lado, é mais fácil ouvir os sons graves, que são os sons de baixa frequência. Então essa é a nossa resposta, porém não tem aqui baixa frequência em nenhuma das alternativas. Como é que a gente faz? Olha só, lembra da equação geral de ondas? Velocidade igual comprimento de onda vezes a frequência? A gente consegue perceber através dessa equação que existe uma relação inversamente proporcional entre comprimento de onda e frequência, que me diz o seguinte: frequência, quando for maior, o comprimento de onda é menor. Quando o comprimento de onda for maior, a frequência é menor. Uma relação inversamente proporcional, então é assim que você tem que pensar. Trazendo isso para a nossa questão, olha só, revisando de novo, fica mais difícil ouvir os sons agudos, sons de alta frequência. É mais fácil ouvir os sons graves, os sons de baixa frequência. Logo, se a frequência é baixa, o comprimento de onda, por ser inversamente proporcional, é maior. Portanto, é mais fácil ouvir os sons de maior comprimento de onda, que está na alternativa A. A alternativa A, portanto, a resposta dessa questãozinha é interessante. Então é isso aí, aluno redator, por hoje é só. Espero que tenha dado para você compreender esse conteúdo. Fica ligado nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.